Shalom! Estamos de volta e vamos continuar estudando sobre a volta de Cristo e particularmente dando continuidade à análise do texto de Zacarias, capítulo 5, versos 5 a 11. Esse é um texto de aparente dificuldade para a interpretação. No entanto, quando nós temos uma visão mais geral da Bíblia, conseguimos entender textos mais difíceis porque nenhum texto isolado pode fugir ao contexto geral, ao total da revelação de Deus. Assim é que nós olhamos para Zacarias 5 na última meditação e vamos continuar hoje na perspectiva daquilo que Deus tem para falar conosco e comunicar ao nosso espírito sobre a realidade do tempo do fim. Mas antes de entrarmos na segunda parte do estudo, vamos orar. Pai, nós queremos pedir a Tua graça sobre nós, que a Tua bondade seja conosco, nos capacitando na compreensão desse texto e das verdades, ó Deus, que o Senhor queira revelar das profecias colocadas na Tua palavra. Fala conosco através desse texto, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Saiu o anjo que falava comigo e me disse: levanta agora os olhos e vê que é isto que sai. E eu perguntei: que é isto? Ele me respondeu: é um efa que sai. Disse ainda: isso é a iniquidade em toda a terra. Eis que foi levantada a tampa de chumbo, e uma mulher estava sentada dentro do efa. Prosseguiu o anjo: isto é a impiedade. E a lançou para o fundo do efa, sobre cuja boca pôs um peso de chumbo. Levantei os olhos e vi, e eis que saíram duas mulheres. Havia um vento em suas asas, que eram como de cegonha, e levantaram o efa entre a terra e o céu. Então perguntei ao anjo que falava comigo: para onde levam elas o efa? Respondeu-me: para edificarem àquela mulher uma casa na terra de Sinar, e estando esta acabada, ela será posta ali em seu próprio lugar. Eu convido você a olhar comigo agora 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 7 ao verso de número 12. Veja o que o apóstolo Paulo diz aqui: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Eu vou ler outra vez o verso 7. O mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, nós estamos vendo sobre um clima, uma esfera de manifestação maligna que já opera, mas existe algo que vai ser liberado, mas tem algo que detém. Verso 8. Então, quando for liberado, será de fato revelado o iníquo. Então, aquilo que vai ser liberado, lembra da mulher dentro da cesta, ela é a impiedade em pessoa. E há uma tampa de chumbo sobre. Então, quando aquilo que for tirado, ela vai ser liberada, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, verso 9, o aparecimento do iníquo, ou seja, tirou a tampa, o aparecimento literal do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, o dragão, com todo poder e sinais e prodígios de mentira. Para que ele vai fazer isso? Verso 10. Com todo engano, para enganar, se possível, até os escolhidos. Com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Romanos capítulo 1. Deus os entregou às paixões infames. Deus os entregou aos seus sentimentos perversos. Então, Deus está entregando, verso 11, Deus vai permitir que as pessoas encontrem aquilo que estão buscando, a perversidade. Verso 12, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça.
Então veja só, nós temos aqui que o mistério da iniquidade já opera. Então, a mulher está dentro do cesto, né? O dragão ainda está retido, ele não está totalmente livre para operar, mas os seus dois mensageiros já estão operando. Então, o mistério da iniquidade já está operando. No entanto, diz aqui que o iníquo ele está retido temporariamente, a mulher dentro do cesto com um tampo de chumbo. Então, temporariamente está retido, até que seja liberado. Quem é que detém a manifestação plena de Satanás sobre a terra? É o Espírito Santo de Deus, não é a igreja, é o Espírito Santo, porque ele habita na igreja. Por isso, o arrebatamento é necessário antes da manifestação plena do anticristo, porque o Espírito Santo não pode sair e a igreja ficar. É impossível. No plano de Deus não existe isso. Então, a igreja será arrebatada porque o Espírito Santo será tirado, a tampa será tirada e os habitantes da terra poderão usufruir de tudo aquilo que buscaram o tempo todo. O quê? A perversidade. Então, quando aquele que o detém, o Espírito Santo, for tirado, o iníquo, o dragão, o homem da iniquidade, ele será liberado para agir claramente no mundo inteiro. E com manifestações de milagres, de mentira e de engano. Muito bem. Então, nós vimos que a manifestação da iniquidade já está operando em todo o mundo. E ela está crescendo, o nível de iniquidade está crescendo. Gente, eu vou mencionar aqui com o nome porque está no noticiário e a gente pode ver, mas um homem multimilionário que todos dizem que manipula as democracias, manipula a economia mundial, chamado George Soros, ele declarou esses dias que estará investindo parte da sua grande fortuna para as entidades que atuam em favor de movimentos, me foge agora a palavra, progressistas, isso, em favor de movimentos progressistas. E ele deixa claro, movimentos pela identidade de gênero. Receberá dinheiro, e isso é um homem multimilionário, vai investir dinheiro, mas ele é ligado a diversas outras entidades nas quais há muito dinheiro envolvido. E eles estão investindo nos movimentos progressistas. O que é isso? Aumento da impiedade. Então, a impiedade já está operando, a iniquidade já está operando no mundo hoje, e o nível de iniquidade está aumentando, buscando, chegando ao ponto de a gente ver que o juízo de Deus terá que ser liberado. E muitas vezes, como eu disse, o juízo de Deus é pela liberação do mal, o homem encontrar o mal que tanto está procurando. Bom, 2 Tessalonicenses capítulo 2, nós vamos voltar lá agora. 2 Tessalonicenses capítulo 2, os versos de 1 a 6, então a gente vai para a primeira parte do capítulo 2. 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 6, diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Verso 3. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá. Isso o quê? O dia do Senhor. Não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. O que é apostasia? É o abandono da fé. Quando vier, pois, o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? A ação da iniquidade do mundo vai seduzir, se possível, os escolhidos. Então está dizendo aqui que
não virá o dia do Senhor sem que antes aconteça duas coisas. Primeiro, apostasia, abandono da fé deliberada. Não é aquela pessoa que esfriou e tal, né? Mas é aquela pessoa que deliberadamente decidiu: eu não quero mais Jesus, eu não creio mais Jesus. Vocês pensam que isso aí é algo difícil? Não, isso está cheio. A apostasia está dentro da igreja. Há muitas pessoas dentro das igrejas que já deixaram de crer em Cristo, já deixaram de crer nas coisas espirituais, mas continuam indo porque são acostumados, porque a família vai, porque a esposa vai, porque o marido vai, porque os filhos vão, mas já não creem em mais nada. E hoje em dia, eu diria assim, nós estamos vivendo um movimento híbrido, porque veja só, há muito tempo atrás se falava assim, que a apostasia era aquela pessoa que saía da igreja e ia para o mundo, voltava para o pecado. Depois, chegamos à conclusão de que a apostasia já estava dentro da igreja. A pessoa já não saía mais da igreja para ir para o mundo. Ela ficava dentro da igreja, mas ela era como se fosse uma pessoa do mundo. Mas aí surge agora um híbrido, ou seja, é aquela pessoa que, por causa do distanciamento, por causa da pandemia, ela é o crente da internet. E ela gosta das lives, ela gosta de buscar isso e aquilo outro, mas o seu coração não tem compromisso nenhum com o rei, com o Senhor da igreja. Está perdendo o compromisso com a igreja. E isso eu chamo de apostasia híbrida. A pessoa continua dizendo que crê, mas não quer ser parte do corpo de Cristo, não quer se envolver, não quer estar dentro daquilo que Jesus está fazendo na terra com a sua igreja. Então veja, vamos seguir aqui o texto onde eu estava, verso 4. Então diz que haverá apostasia, e a segunda coisa que vai acontecer é a revelação do homem da iniquidade, o filho da perdição, a mulher de dentro do cesto, que estava com a tampa fechada e agora será tirado que o detém. Será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então, veja só, o apóstolo Paulo está dizendo que antes da vinda do Senhor haverá apostasia, mas também haverá a manifestação. A tampa será tirada, aquele que o detém será tirado, e então o homem da iniquidade, a própria iniquidade em pessoa, vai se manifestar. E o texto diz aqui que ele vai se assentar no templo de Deus, no santuário de Deus, na posição que é de Deus. Então está falando ali que esse homem da iniquidade, ele vai se assentar no templo de Deus, para ser adorado como se fosse Deus. Ele vai tomar o lugar que é o lugar de Deus. Que templo é esse? O templo de Jerusalém não comporta isso. Geograficamente, metragem, tudo isso aí, não é disso que ele está falando. Possa acontecer fisicamente. Ainda que o homem da iniquidade, de forma física, ele possa estar no templo em Jerusalém, eu digo que esse templo, na verdade, é o homem, criação de Deus, criado para ser a imagem e semelhança de Deus. Então lembra, aquelas duas mulheres estão levando o cesto com a iniquidade em pessoa dentro e vão construir para ela um templo. E construindo esse templo também pode ser traduzido por corpo humano. Então é o lugar da adoração, onde o homem da iniquidade será adorado.
O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 6, ele diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus, o santuário do Deus vivo, e que o Espírito de Deus habita em vós? Então isso quer dizer que o templo onde o anticristo e as duas bestas serão adorados é o coração humano, é o corpo humano, que foi criado originalmente para ser lugar de Deus, habitação de Deus, lugar da manifestação da glória de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo lá em 1 Timóteo capítulo 4, os versos 1 e 2, ele diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Lembra? Apostasia, antes que venha o homem da iniquidade, antes que venha o dia do Senhor, primeira apostasia. Então, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores, ensinos de demônios, sedução espiritual, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Então, vamos lá. Essas duas mulheres, elas atuam hoje como humanismo e mamão. Testa, humanismo, mente, razão, raciocínio humano, capacidade humana, mentalidade humana caída, humanismo, o homem no centro, a supervalorização da capacidade mental humana. E a outra mulher ou a outra besta representa Mamon. Mamon é o único rival que Jesus apontou. É o único rival que Jesus reconheceu, que é capaz de seduzir o coração dos seus filhos. Então, lá em Mateus 6,24, Jesus disse assim: ninguém pode servir a dois senhores, ou vai servir um e agradar aquele, ou vai servir o outro e agradar o outro. Em Mateus capítulo 13, ele diz que esses que estão ou em cima do muro, no meio termo, ou estão já inclinados para adorar Mamon, são como aquela semente que é plantada ou que cai entre espinhos, que é sufocada pelos bens e riquezas e logo murcha e se seca. Em Filipenses capítulo 3 diz que esses são os que se tornam inimigos da cruz de Cristo. Então, a marca da besta leva à apostasia. E eu quero dizer aqui, a trindade maligna atuando gera a trindade humana. Meia, meia, meia. O homem supervalorizando, o homem assumindo o lugar de Deus, o homem se sentindo tão capaz que se torna independente de Deus. Então, o humanismo, ele coloca a razão acima da fé. Ele troca o homem por Deus. Ele faz com que o homem tenha o mesmo sentimento daquele querubim antes de cair, quando ele disse: eu terei o meu trono acima das mais altas nuvens e eu serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, eu não preciso de Deus, eu não preciso depender de Deus, eu quero viver do meu jeito, fazer as coisas do meu jeito. É aquilo que é representado hoje pelo politicamente correto, em que as pessoas, na verdade, querem viver para agradar os outros e não agradar a Deus. Mas a outra besta representa Mamon, que é o apego aos bens, ao nosso bem-estar material, muito acima do apego a Jesus. Eu diria o seguinte: alguns anos atrás, eu mesmo e muitos outros denunciavam a teologia da prosperidade. Eram aquelas pregações que entravam dentro da igreja, falando da barganha com Deus: você dá e você recebe, troca, e você faz com o propósito da troca. E você vai ser rico, você vai ter bens, você quer uma casa grande, você vai ter a casa grande, você quer um carro do ano, você vai ter o carro do ano, enfim, girando em torno disso. Hoje, não é a pregação da prosperidade, hoje são as lives financeiras. São os que arrebanham milhares e milhares de pessoas pela internet para aguçar a cobiça. E a Bíblia diz que cobiça é idolatria, e idolatria é prostituição espiritual.
Lembra que Babilônia é identificado com prostituição espiritual? Que o lugar do templo daquela trindade maligna é a Babilônia? Então, eu vejo como a ação de uma das bestas, o incitar a cobiça, o mexer com a vontade humana de querer ter, de fazer para si um nome, como Nimrod quis fazer com a Torre de Babel. Então, hoje, a gente vê muita coisa na internet chamando para que as pessoas sejam atiçadas, seduzidas pelo único rival que Jesus identificou. O desejo, a cobiça. E a cobiça é idolatria. E idolatria é prostituição espiritual. E eu quero, nessa live, encerrando esse tempo aqui que nós estamos falando, eu quero denunciar que a marca da besta já está entrando na igreja. Há pessoas que estão esperando um chip na mão ou na testa. Pode vir a acontecer? Pode. Mas eu quero dizer que a marca da besta já está sendo colocada, porque o mistério da iniquidade já está operando há muito tempo, seduzindo, e Jesus disse, se possível, até os escolhidos. E muitos daqueles que hoje creem em Jesus podem amanhã apostatar da sua fé. Talvez nunca cheguem a dizer, eu não quero mais Jesus, mas vão amar muito mais a sua capacidade mental, uma besta. Ou vão amar muito mais o seu desejo de ter bens materiais e dinheiro, de enriquecer, do que amar Jesus. E aí muitos irmãos estarão nas igrejas, dirão que professam a fé, mas apostataram da sua fé, porque seguiram após a besta. Então eu quero denunciar que a igreja hoje, ela está sendo alvo da marca da besta. E temos vivido muito mais em função da nossa capacidade mental, da capacidade da razão humana e no desejo de enriquecer, do que em realmente servir o Senhor dos Senhores. Na devocional que nós fizemos na série Resoluções, a de número 24, quando a gente fala dos heróis da fé ali, em 3 minutos a gente fala sobre isso. Hebreus capítulo 11 começa a falar dos grandes homens e mulheres da fé, mas termina dizendo que aqueles que eram dignos do Senhor, dignos da promessa, foram cerrados ao meio, foram mortos ao fio da espada, foram perseguidos, torturados, morreram no deserto, viveram nos desertos fugidos. Então eu creio que nós precisamos repensar muita coisa. Por quê? Porque o tempo do fim está muito perto. A trindade maligna está atuando. A trindade humana do homem está se formando. E o juízo de Deus está prestes a ser liberado. E o único que pode nos segurar é Jesus. É Ele o único que pode nos garantir a verdadeira vida. Só com Ele, eu e você, temos a confiança de continuar pela eternidade nos braços do Pai. Sim, a mulher dentro do cesto, ela é o homem da iniquidade e o anticristo. Né? É a personificação de Satanás. Satanás não pode encarnar como Jesus. Então ele vai usar a vida, o corpo de alguém. E ali identifica então a manifestação do anticristo, do homem da iniquidade. E a tampa de chumbo que detém essa manifestação plena do homem da iniquidade, ela é o Espírito Santo, que é colocada por Deus, né? Ou seja, o Espírito Santo detém, porque ele está na igreja, habitando na igreja, e ele impede a manifestação plena do espírito do anticristo no mundo. Mas assim que ele for tirado e a igreja for arrebatada, Satanás terá plena liberdade de ação no mundo. Vamos chamar de evangélico não praticante, Edna.
muitos dos que apostataram ou estão apostatando em tempos de pandemia estão virando o evangélico não praticante. Está cheio já por aí, chamado sem igreja, diz, eu tenho Jesus, mas não tenho igreja, ou seja, eu fico com a cabeça, mas não quero corpo. Então, muitos estão virando crente praticante, evangélico não praticante, e são os da internet. No máximo assiste um culto aqui, um culto ali, sem compromisso com a igreja, sem compromisso com Jesus. Os desigrejados, né? São aqueles que estão ficando desigrejados, infelizmente. E a gente tem que orar por isso, viu, gente? Porque são nossos irmãos e eles estão sendo seduzidos. E o chamado é: sai dela, povo meu, porque estão sendo seduzidos por Babilônia. A Babilônia, né, Roma, eu vou falar, Babilônia é o espírito da iniquidade, o espírito do anticristo que seduz espiritualmente as pessoas, de tal forma que elas ficam insensíveis para Deus. E, se possível, vai enganar até os escolhidos.